Bom, gente, veio por meio desse vídeo fazer alguns comentários que eu acho relevantes aí na formação do engenheiro, tá? Primeiramente, eu vou falar sobre engenheiros em geral, depois vou fazer alguns comentários que são relevantes para os engenheiros de energia, né? Engenheiros e engenheiras de energia. É claro, né, que com o passar do tempo, à medida que eu desenvolvo os vídeos, né, recordo, relembro de algumas coisas que falei, por exemplo, para os alunos de introdução à engenharia dos anos anteriores e que acabo esquecendo, né? Por isso é importante, né, anotar, né, no papelzinho, enfim. Bom, antes de falar disso, eu até lembrei de algo que eu sempre que às vezes eu falo nas aulas que eu acho relevante. Por exemplo, né, agora estamos em aulas remotas, mas nas aulas presenciais, né, o que eu chamo a atenção de certos alunos, que eu vejo que alguns alunos vão para a faculdade apenas com a carteira e o celular no bolso, né, não levam caderno, caneta, nada disso. E eu não sei o porquê. Uns alegam que tem uma boa memória, mas eu acho que não pode confiar sempre na memória, né, e na confiança. Então, sempre é bom pelo menos levar o caderno, fazer algumas anotações, né, não ficar apenas dependente do celular para, por exemplo, gravar algum áudio, um vídeo ou tirar fotos, tá? Então, sempre é bom levar algum caderno aí para fazer as anotações, né, auxiliar, né, no desenvolvimento de algum cálculo e assim vai, né? Mesmo que você confie demais na tua memória, mas vai saber, né? Vamos lá. O que que faltou comentar nos vídeos anteriores, né? Eh, Atualmente, né, nos dias de assim, não vou dizer, vamos mudar um pouco. Eh, Algumas décadas atrás, havia uma pequena gama de opções de cursos de engenharia, né, e isso está diretamente relacionado ao mercado de trabalho na época. Então, assim, até a década de 60 não se ouvia falar, por exemplo, engenharia de alimentos, engenharia de produção, engenharia ambiental, entre outras. Então, só existiam aquelas engenharias mais tradicionais, como, por exemplo, engenharia mecânica, civil, engenharia elétrica, engenharia química, tá? E com o tempo, né, com o desenvolvimento do mercado, né, aparecimento de novas demandas, foram surgindo aí, por exemplo, engenharia de alimentos, engenharia de produção. Tá, mais ou menos na época que eu entrei na minha graduação, né, minha formação em engenharia mecânica, surgiu os primeiros cursos no Brasil de engenharia ambiental. Né? E apenas aí, menos de 20 anos atrás, engenharia de energia, embora já existia engenharia de energia como pós, né, como programa de pós-graduação em alguns lugares. E aí onde eu quero chegar. O mercado tem se tornado cada vez mais dinâmico, né, havendo aí uma necessidade de desenvolvimento de não que não tinha antes, né, mas sempre houve, né, uma necessidade aí do desenvolvimento de habilidades como, empatia, oratória, relacionamento interpessoal, né, entre outras coisas, né, que é a tal da dinâmica de grupo. Mas provavelmente, né, provavelmente não, certeza, né, que hoje esse desenvolvimento tem se tornado cada vez mais importante, tá? Inclusive fala-se de resiliência. Vocês vão ouvir muito falar dessa palavra na engenharia de materiais como resiliência, resistência à deformação permanente de algum material. Mas fala-se muito em resiliência como a capacidade da pessoa de se adaptar, né? Capacidade de adaptação frente aos novos desafios lançados no mercado, na vida, né? Então, isso aí seria a resiliência. Claro, né, que com o tempo vocês vão conhecer colegas, né, que tem aí uma maior habilidade em atuar em atividades experimentais, né, verdadeiros ratos de laboratório, é, enquanto outros vão se destacar em projetos, né, no mercado de trabalho, né? Eu falo isso por quê? Porque tem alunos que podem até ter dificuldade de tirar notas baixas, demorar um bocado para colar grau, né? Mas chega no mercado de trabalho se ele se destaca, né? Por isso que eu falo de novo, eu não, a nota alta, né? O índice de desenvolvimento acadêmico alto é relevante? É relevante, mas não é o mais importante. Importante é o quê? Você correr atrás, tomar iniciativas, né? Não ficar apenas assim bitolado nos estudos, bitolado e tirar nota alta, mas esquecer do que tem atividades paralelas diversas, como projetos de extensão, iniciação científica, atuação em empresa júnior, até mesmo em atlética, né? Atuar um cargo de direção de presidência e assim vai, né? E até mesmo atividades fora
do âmbito universitário, né, que também permite desenvolvimento de habilidades, como oratória, gestão de pessoas, isso é essencial, como, por exemplo, atuar em clubes como clubes de serviço como Rotaract, que é associado ao Rotary, ou até mesmo o Léo Club, que é associado ao Lions Club, né? Até mesmo, né, atuação de atividades para igrejas, né, para quem é, por exemplo, religioso, por exemplo, evangélico, católico, e assim vai, né? Isso é muito importante. Né? Atuação em atividades comunitárias, atividades voluntárias, e assim vai. Mesmo que essas atividades não são possíveis de incluir no currículo em alguns casos, né? Isso vale para a vida, tá? Porque às vezes numa empresa eles solicitam os currículos dos candidatos. Eles vão ver lá se tem algum diploma, algum certificado, conhecimento de idiomas, alguma vivência que é possível colocar no papel. Por exemplo, direção, presidência de alguma coisa. Participou, atuou em alguma empresa, como estagiário, aprendiz, o que seja. Mas só com o passar do tempo que a empresa vai sabendo como é realmente aquela pessoa. Não estou nem falando em mentir no currículo. Como disse, né, tem algumas coisas que não tem como colocar. A pessoa vai colocar, a pessoa é resiliente, a pessoa tem a habilidade de oratória, chega lá na hora, não é tanto que ele queria, nem tanto que a empresa queria. Às vezes o candidato nem mente, às vezes o cara acha, às vezes porque as pessoas próximas dizem, o cara fala bem. Aí chega lá, lá na empresa não é isso que o pai ou a mãe, ou os amigos, o namorado achavam, né? Enfim, espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Então, assim, tem aquelas pessoas que com o tempo, né, pegam o gosto do laboratório, outros em modelagens computacionais, né, atividades mais teóricas e habilidades nas empresas que atuam. Então, muitas vezes, o aluno abandona um curso, não apenas engenharia, mas qualquer um, abandona o curso não principalmente, mas inclusive por não ter tido tempo e paciência, né, de conhecer melhor a universidade, não ter conhecido o direito à faculdade. Às vezes a pessoa fica decepcionada, porque eu estou indo mal em cálculo, estou indo mal em física. Infelizmente, né, fato comprovado, no Brasil, que a maior parte dos alunos que abandonam engenharia é porque vão mal naquelas matérias básicas, cálculo, física, química, álgebra linear, né, enfim, que são as matérias mais complicadas, na minha opinião, as mais complicadas dos cursos de engenharia. Né? Tudo bem que vocês, alunos de engenharia de energia, vão reclamar de termodinâmica, transferência de calor, mecânica dos fluidos. É natural, é natural. Tá? Mas o que mais é prova são aquelas matérias básicas. Então, quando vocês estiverem assim, sentindo firmeza e conseguir aprovar nessas matérias básicas, na minha opinião, o resto vocês vão tirar de letra. Por quê? Porque vocês vão se autoconhecer, vocês vão perceber que estão ficando cada vez mais resilientes, tá? Então, claro que vocês vão ter dificuldade durante o curso inteiro, que é claro que infelizmente um aluno ou outro vai passar por algum problema aí, às vezes um problema de relacionamento com os próprios colegas, professores, etc., né? Infelizmente isso é natural, mas a pessoa se engrandece, tá? É isso que eu penso, né? A pessoa aumenta a sua resistência, né? Sua resiliência. Tá? Desculpa, eu não sou muito, eu não sei falar direito, né? Certas coisas, então espero que vocês tenham entendido. Se não, me cobre aí que eu procuro outras palavras, né? Mas é isso que é essencial. E às vezes é isso que o mercado de trabalho exige, aí uma capacidade aí de se adaptar, né? A questão da resiliência, enfim. E é nisso que eu queria falar para vocês. O que o engenheiro procura? Toda vez que quando alguém fala engenharia, pensa em projetos. Construção civil, atuar numa obra. Engenheiro mecânico, atuar numa indústria, sei lá, uma indústria automotiva, uma indústria de processamentos diversos. Tá bom. Engenheiro de energia. Tá muito na moda agora falar em projetos fotovoltaicos, ok, né? Até os 8 anos atrás falava-se muito em atuar em plantas de sucroenergéticas, porque produz etanol, açúcar e energia elétrica, né, para comercialização.
Ok, principalmente para atuar nas caldeiras, nas turbinas a vapor, tem tudo a ver com engenharia de energia. Maravilhoso. E aí que está a questão da resiliência também, né? Porque os alunos dos primeiros anos, até o terceiro ano, né? Quando entraram até acho que quarto ano, quando entraram na faculdade, vou trabalhar para produzir etanol, energia elétrica, vapor, açúcar, beleza, né? Só que depois o mercado deu uma retraída e aí surgiu esse novo mercado de módulos fotovoltaicos, né? Na minha época mesmo, né? Eu me formei em 2002 em engenharia mecânica, eu entrei em 98, né? Me formei em 5 anos. Falava-se muito, trabalhar nas indústrias automotivas, por quê? Mais ou menos na época, lá no final da década de 90, surgiram novas indústrias no Brasil, como a Toyota, Hyundai, Renault, entre outras. Por quê? Até 94, 95, só tinha o quê? Ford, Fiat, General Motors e Volkswagen, né? E pouco antes a Gurgel, que era a última grande iniciativa, né, de indústria automotiva brasileira. Grande, né? Porque depois surgiu a Troller, que a Ford comprou depois. Bom, então, né, na minha época, quando entrei, as demandas tinha algumas demandas, né, no mercado, né, para engenheiros mecânicos. Depois, quando me formei, outra, né? Por quê? Porque em 5 anos no mínimo há mudanças, é natural, devido a motivos diversos, questões de governo, política também, tá? Por quê? Porque quando os meus primeiros alunos entraram na faculdade, o mercado de açúcar e etanol estava bobando. Depois deu uma caída, agora deu uma estabilizada, né? Não se contrata tanto, felizmente, quanto há 10 anos atrás, né? Mas essa é uma outra história. Mas uma coisa muito interessante, né, que eu vi falar desde bem antes, né, antes dos meus na época dos meus veteranos, que engenheiro ele pode atuar em setores que você pode imaginar, mas o que tem a ver engenheiro? Por exemplo, tem alguns bancos que contratam engenheiros. Quais? Em geral, eletricista de energia, mecânico, civil, produção, químico, etc. Tá? Mas o que, por exemplo, o engenheiro de energia vai fazer um banco? Eu penso assim, na minha opinião, que uma área mais próxima do engenheiro de energia com finanças, com serviços bancários, é atuar em projetos de financiamento, por exemplo, em geração elétrica, independente do que seja. Então, por exemplo, um banco no Brasil, uma empresa financeira, ela tem vários braços, tem várias vertentes, não atua apenas sendo fornecedor de serviço, prestador de serviço para pessoa física e pessoa jurídica. Ela atua, por exemplo, em empréstimos, gerenciamento de risco, e assim vai. Até mesmo, né, braços de investimentos, né? Por exemplo, uma subsidiária de um banco pode atuar em projetos, né, de venda de energia elétrica. Nada impede, tá? É como falei, né, o banco, né, ele não é apenas uma empresa prestadora de serviços financeiros voltados à pessoa física e pessoa jurídica. Para armazenamento de dinheiro, conta corrente, poupança, né? Também tem serviço de seguros, investimentos diversos, né? No mercado de ações, CDI, etc. Né? Mas também pode atuar em negócios como compra e venda de energia elétrica, tá? Que é um negócio novo, né? Compra e venda de energia elétrica. Então, no futuro próximo, energia elétrica, né, pode ser comercializada, né, como uma commodity, como se fosse soja, petróleo, carvão, açúcar, né? Se eu lembrar, vou falar sobre isso mais para frente. Então, assim, eu não queria, né, fazer um vídeo tão longo, mas se eu fizer, eu já peço desculpa desde já, mas porque tem muita informação legal que eu posso passar para vocês sobre o que é ser engenheiro. Então, por exemplo, engenheiro, né, devido à sua habilidade com cálculos, com números, que foi desenvolvido com o passar do tempo, não apenas nos 2 primeiros anos, só porque o aluno fez cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, álgebra, etc., mas muitos dos alunos vão, mesmo que apenas parcialmente, né, usar esses cálculos para as outras disciplinas. Né? Mesmo que muitas disciplinas vão acabar usando o cálculo simples, mas também a questão do uso de softwares como Excel, né, planilhas de cálculo, isso ajuda muito. Tá? Para ter uma certa noção, né? Porque o aluno não vai fazer apenas
gráficos lineares, né? Vai montar gráficos e vai analisar gráficos monolog, dilog, isso muitas vezes ajuda na compreensão, né, de riscos, de análises que envolvam muita matemática nos bancos, tá? Análises diversas. Então, por isso que bancos como Itaú, Citibank, não sei se o Citibank ainda está no Brasil, né, mas Itaú com certeza, ele sempre contratou desde o começo engenheiros. Eu ouvi dizer que o fundador do Itaú era o engenheiro, né? Não tenho certeza. Mas tem muitos bancos que contratam engenheiros para isso, né? Para análises, né? Estatísticas, enfim, tá? Também físicos, químicos, matemáticos, estatísticos, economistas, de certa forma, administradores e assim por diante, tá bom? Então, isso é muito importante passar para vocês, que mesmo que vocês não vejam mais, por exemplo, mecânica dos fluidos, não vejam mais resistência dos materiais, mas os cálculos que vocês vão observar com o tempo podem ser úteis para alguma coisa, tá bom? Até mesmo que no futuro vocês vão dar aula, vocês vão ver, eu achava que não ia ver mais esse assunto, mas vou acabar vendo. Também porque, será que vocês vão fazer a mesma coisa a vida toda? Eu acho que não. Será que vocês vão ficar 30, 40 anos só fazendo projetos fotovoltaicos? Talvez não, tá bom? Então, a vantagem do engenheiro é que vai desenvolvendo algumas habilidades, né? Também devido aí à carga horária, né, que é alta, né? 5 anos, período integral, né? Ou tem curso aí que é 6 anos, período noturno, né? Enfim, então é isso. Então, o engenheiro pode atuar em bancos. O engenheiro, ele pode também, isso é muito importante, né? Principalmente para quem mora no interior, né? Assim, lugares mais afastados de capitais, que o aluno tem que ser, como se fala, audacioso, ambicioso. Porque, por exemplo, engenheiro de energia não é apenas abrir uma empresa, fazer projetos fotovoltaicos ou atuar na geração de energia elétrica ou térmica, mas ele também pode participar de programas de trainee, mesmo que não tenha nada a ver com engenharia de energia. Por quê? Porque tem programas de trainee que contratam engenheiros em geral, tá? Ou como outros também que contrata trainees, mas de qualquer curso. Então, por exemplo, o futuro engenheiro pode estar competindo com o futuro pedagogo, ou pedagoga, enfim, né? Como também tem empresas como a Natura, que abrem programas de trainee, mas sem exigir diploma do ensino superior. Mas aí, eles focam muito na dinâmica de grupo. Então, vai contratar pessoas com oratória, com resiliência, altamente resilientes, que possam fornecer boas ideias, ser criativas. Tá? Que muitas vezes assim é questão da empatia, saber o que o cliente quer. Isso que é muito importante para todo mundo, saber o que o cliente quer. Isso vale também para engenheiro de energia. Tá? E também ser um pouco assim de advogado, um pouco assim advogado, como assim, né? Saber as leis e interpretar da forma que julga ser conveniente, desde que sejam éticos, Bom, então, por exemplo, a Natura, ela recentemente começou a contratar profissionais que não exigindo, não obrigando a ter, como falei, nem ensino superior. Então, muitas vezes pode pegar um moleque de 20 anos ganhando mais de 10 mil por mês? Sim, porque é sinal que o cara é capaz. Tá? Aí gera também aqueles conflitos. Será que vale a pena estudar, assim, fazer faculdade? Aí é outra história, tá bom? Vale a pena sim, isso é importante. Eu falo isso também por quê? Porque lá na UFGD mesmo, mas em qualquer universidade pública, a grande maioria dos técnicos administrativos, a grande maioria dos técnicos de laboratório tem curso superior sim. Né? Por exemplo, na fazenda experimental tem técnico agrícola que é agrônomo, às vezes já tem até mestrado. Nos laboratórios da FAEM, a grande maioria deles tem curso, sei lá, tecnólogo, engenheiro, enfim, tá bom? Ora, porque, né, os concursos públicos são muito concorridos, né, o fato de ter um curso a mais já é um diferencial, né, aumenta na pontuação, tá bom? Mas isso vale também para concurso para professor, né, nas escolas públicas, como falei, né, ter técnico administrativo que tem 2 ou 3 diplomas, tá? Que pode ter sido adquiridos antes de entrar naquele cargo público ou até mesmo durante, tá bom? Então é o seguinte,
eu estava falando, né, que engenheiro ele pode atuar em programas de trainee. No Brasil, né, tem aqueles programas de trainee que são os mais concorridos do Brasil e tem uns que disparados são mais concorridos que qualquer curso de medicina, né? Mas não fiquem com receio, por quê? Porque existem vários programas, né? Tem os mais famosos, como a da Unilever, né? Para quem não sabe, a Unilever é uma multinacional anglo-holandesa que atua em produtos de bens de consumo para na área de alimentos, limpeza, higiene e limpeza principalmente. Tem aquelas concorrentes da Unilever, como a P&G, enfim, né? Pode atuar em empresas de mineração, né? A mais conhecida é a Vale, né? Uma das maiores multinacionais do ramo da mineração do planeta, tá? Porque eu falo multinacional, porque a Vale, embora seja no Brasil, tem aí negócios ao redor do mundo, tá bom? Ou, por exemplo, o caso da Unilever, multinacional anglo-britânica, nada impede da pessoa fazer carreira lá dentro e atuar em outras áreas, inclusive no estrangeiro, por isso a importância da habilidade de idiomas. Por exemplo, tem a Saint-Gobain, que é uma multinacional francesa, né, que tem várias... É dono de uma rede de lojas de material de construção, mas o forte mesmo é a produção de vidros, materiais abrasivos, isolamento térmico e assim por diante. E dentro da engenharia de energia, tem também empresas como a Energisa, que atua não só no Mato Grosso do Sul, mas em vários estados do Brasil, concessionária de energia geral, tá? Com exceção dessas estatais como a Eletrobras, né? Pode atuar em grandes empresas do ramo de energia, assim, não apenas de energia elétrica, mas outras formas de energia como a Raízen, várias usinas de etanol. Só não a Petrobras porque é contratação por meio de concurso, mas estágio é como uma empresa privada. O que mais? Então, pensando na engenharia de energia, tem as concessionárias de energia elétrica, tem as produtoras aí de etanol e também energia, né, como a Raízen, São Martinho, Santa Elisa, Ativos também, né, que é do grupo do Odebrecht e assim por diante, né? E tem as empresas que são investidoras, né, que muitas vezes atuam em geração também, como a Iberdrola, que é uma multinacional espanhola, entre outros. Multinacional espanhola que tem vários negócios, principalmente em energias renováveis no Brasil, é uma dessas empresas que atua em projetos de geração eólica e atualmente fotovoltaica também. Tá? E como disse, né, fora do âmbito da engenharia de energia, podendo atuar aí na empresas de mineração, empresas automotivas, bens de consumo, né, porque bem de consumo tem processo industrial, tá? E até mesmo fora da engenharia, como engenharias como nós conhecemos, né, como financeiras, bancos, enfim, né, etc. Então é só mostrar para vocês, né, para não ficar apenas restritos ao foco principal, os focos principais da engenharia de energia. Tá? Vamos lá. Outra coisa muito importante, né, está aumentando cada vez mais, né, o cuidado, né, a preocupação acerca do meio ambiente, né. A partir daí eu vou compartilhar alguns materiais aqui, né, para não ficar muito, não sei o que vocês acham, né, às vezes vocês podem achar muito cansativo ficar ouvindo e vendo a minha cara, tá? Eu estou falando sério. Então, está se falando muito sobre alguns programas nacionais e internacionais que envolvam aí questões ambientais. Tá? Então, por exemplo, no Brasil fala-se muito, principalmente que é da área, né, Programa Nacional ou Política Nacional de Resíduos Sólidos, como vocês estão vendo aqui o título, né? Eu fiz uma consulta no Google, né? Coloquei isso aqui. O que é esse PNRS? É um programa que foi criado em torno de 10 anos atrás e que cabe os grandes geradores de resíduos, tá? Fazer uma destinação adequada deles. Tá? Aí, o intuito, né, é aumentar, né, dinamizar ainda mais o mercado de resíduos, né, porque o que pode ser resíduo para um pode ser uma matéria-prima para o outro setor. Tá? Um resíduo para uma indústria pode ser considerado uma matéria-prima valiosa para uma outra indústria. Como, por exemplo, a siderurgia gera escória. O que é escória? É um subproduto que é usado na indústria do cimento. Mas isso aí já existe faz tempo. Mas esse programa, né, aumenta a responsabilidade, né, cabendo até a possibilidade de gerar multas. Então, as empresas, por bem ou por mal, né, por bem pensando no lucro ou por mal para evitar multas, eles devem, como é que se diz, dar um fim para aquele resíduo. Tá?
Aí tem alguns conceitos, né? Por exemplo, quando fala a palavra rejeito, rejeito é algo que não tem como, não tem serventia nenhuma, como, por exemplo, papel higiênico, fralda, né? Jogado lá no aterro sanitário. Mas tem lá o conceito de subproduto, que é aquele material que é gerado, né? Que até então poderia ser considerado como rejeito, mas aí alguém desenvolveu a tecnologia para seu aproveitamento. Então, o subproduto ele vai ser útil para alguma coisa, mesmo não sendo assim o principal produto de maior valor agregado, como por exemplo na indústria do açúcar e do etanol, né, uma usina açúcar energética. O subproduto é o bagaço, que é usado para queimar, para gerar energia elétrica e térmica. Tá? Isso que é o conceito de subproduto. Vamos lá. Então, é um programa que tem gerado muita polêmica, porque há 10 anos atrás, né, instituiu um cronograma para que extinguisse os lixões no Brasil, que felizmente ainda não aconteceu. Tá? Mas eu falo por quê? Porque há uma necessidade por parte dos engenheiros, inclusive engenheiros de energia, e dar uma destinação final a certos resíduos. Como, por exemplo, módulos fotovoltaicos. Tá? Então, por que eu estou falando de módulos fotovoltaicos? Porque, às vezes, né, na hora de instalar o módulo, ele quebra, cai, alguma falha no processo industrial. Então, o que eu vou fazer com esses módulos? E a longo prazo, né, porque com o tempo os módulos fotovoltaicos eles perdem a sua eficiência. Desgaste natural. Não estou dizendo que daqui a 20 anos eles têm que ser trocados, eles podem continuar sendo usados por 25, 50, 75, 100 anos, que não tem problema nenhum. Mas está na garantia, já está no contrato, em que há uma previsão de perda, por exemplo, 8% da sua eficiência com o passar do tempo. E o que nós temos deparado, felizmente, com os avanços tecnológicos, os módulos fotovoltaicos estão aumentando a sua eficiência. Então, por exemplo, na minha casa, eu tenho o módulo, tem lá que é etiqueta, selo Procel, em que categoria A, verde, que é mais eficiente, só que na hora que eu comprei, né, estava lá eficiência de 17%. Mas daqui a 25 anos, vamos supor que já tem eficiência de 40%. E a minha vai continuar sendo 17%? Não. Como falei, talvez eu abaixe para 16%, até mesmo 15%. Então, será que não vai valer a pena substituir essa aí, até mesmo doar alguma instituição, doar as placas, cabendo a instituição comprar apenas inversor e eu pagar pela mão de obra, e eu comprar uma mais eficiente de 40%? Pode. Tanto que, por exemplo, na minha casa tem 6 placas, 6 módulos, aí coloca com uma eficiência mais que o dobro, coloca apenas 3, talvez até 2, só 2 módulos. Isso serve muito bem para espaços restritos. Tá? Então, aqui, né, como eu falei, engenheiro tem que ser um pouco advogado, é bom ler, né, alguns regulamentos, aí, uns projetos de lei, ou lei como esse aqui, né, que trata sobre o Programa Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? Vou falar de novo sobre leis daqui a pouco, só sobre outro aspecto. Então, o PNRS, né, o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, que dependendo de alguns de vocês vão ouvir muito falar. Eu estou falando isso, gente, peguei no Google, tá? Por isso que eu só estou mostrando aqui, não tenho vergonha de falar isso, não. Outra coisa também, né, só que em âmbito mundial, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que são esses aqui. Então, por exemplo, quando fala em engenharia de energia, o que tem a ver engenharia de energia com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 13? Talvez os que mais impacta é aqui, ó, energia limpa e acessível, né? Não dispensa comentários. Então, podemos dizer que muitos desses objetivos têm tudo a ver com projetos em que o engenheiro de energia pode atuar. Que vai, por exemplo, erradicação da pobreza, porque ele pode atuar em projetos sociais. Eu, por exemplo, sou rotariano, faço parte de um Rotary Club, que é um órgão que existe no mundo todo. E um dos objetivos dos rotarianos é exatamente desenvolvimento de projetos ambientalmente aceitos na área de energia. Tem vários setores aí que o Rotary atua. Em que, inclusive aqui em Dourados, tem uma instituição chamada CEIA, que atende crianças e adolescentes, né, uma entidade mais assim, educacional, e que recentemente foram instalados módulos fotovoltaicos visando a economia de energia elétrica, né, para que tenha menos gastos com energia elétrica, cabendo aí o deslocamento desses recursos para outras atividades. Como, por exemplo, contratar mais funcionários, ampliar, né, sua área de atuação e atender mais pessoas.
Olha, a importância da geração distribuída, né, da geração autônoma, tá bom? Aí que mais? Por exemplo, agricultura sustentável, né? Instalar projetos visando aí atividades agrícolas, pensando em comunidades de baixa renda, cooperativas e assim vai, tá bom? Que mais aqui? Deixa eu ver. Água potável e saneamento, né? Tem algumas estações de tratamento de água e esgoto que já estão instalando módulos fotovoltaicos e também soluções para queimar biogás para gerar energia elétrica. Por quê? Geração de esgoto gera biogás, né? Por causa da biodigestão. Energia limpa e acessível, dispensa comentários, né? No Brasil, ele tem uma matriz elétrica, não apenas elétrica, e energética, que é uma das mais limpas do mundo, tá? Matriz elétrica, ele só não é mais limpa do que a do Paraguai, da Albânia, da Noruega, tá? E esse país aí, quase 100% da energia é hidrelétrica. Trabalho decente e crescimento econômico, né? Quando fala trabalho decente, fala muito de trabalho infantil, trabalho escravo, análogo à escravidão, disparidades entre salário entre pessoas do sexo masculino e feminino, né? Tem a ver com a igualdade de gênero, crescimento econômico, né? Que eu já falei para vocês, né? Porque assim, o que vocês veem muito nas propagandas, né? Das empresas que fazem projetos de módulos fotovoltaicos? É que economiza até 95%. Por que não 100%? Porque quem instala módulos fotovoltaicos, né, tem que ter a consciência que tem que pagar uma taxa mínima, que é uma taxa de disponibilidade junto à concessionária. Então, por exemplo, quem tem ligação trifásica, tem que pagar o equivalente ao custo de 100 kWh por mês. Ligação bifásica, 50 kWh por mês. Monofásica, se não me engano, é 30. Então, por exemplo, na minha casa, tenho lá módulos instalados lá no telhado. Ligação bifásica, então tenho que pagar no mínimo 50, vamos supor aí, 45 a 50 reais o quilowatt-hora. Claro que depende, né? Porque em Dourados, Mato Grosso do Sul, cobra taxa de iluminação, como também tem as bandeiras tarifárias, né? Vermelha, verde, amarela e assim vai. Né? Então, no mínimo, né? Porque quando excede, né, você paga o excedente, tá bom? Que mais? Além dos impostos, né? Mas 50 kWh no momento, né? Vídeo feito em 2011 é quase uns 50 reais. Tá? Indústria, inovação e infraestrutura, né? Quais as vantagens das... Por que investir em inovação? Por exemplo, para aumentar a eficiência das placas fotovoltaicas, né, permitido, por exemplo, uma geração maior, cada vez maior de energia elétrica, principalmente em espaços restritos. Eu moro numa casa, embora pequena, sobrou espaço, né, que eu posso colocar no futuro mais módulos fotovoltaicos se eu quiser. Mas, por exemplo, um edifício, um hospital, né, um prédio, um prédio. Muitas vezes não tem como colocar módulos fotovoltaicos no telhado, porque, por exemplo, o prédio residencial, muitas vezes o último andar é uma cobertura. No hospital, muitas vezes tem lá torres de arrefecimento, né, para eliminar calor excedente, calor de sistemas de ar-condicionado. Às vezes tem uma caldeira, então tem que ter uma chaminé para liberar a fumaça, o vapor excedente. Então, o teto, né, ele acaba sendo ocupado por outras aplicações, onde torna-se praticamente impossível instalar módulos fotovoltaicos. Aí é uma outra história que eu vou comentar daqui a pouco. E aí, num espaço menor, se tiver, quanto mais eficiente uma placa, melhor. Então, muitas vezes vale a pena comprar um módulo fotovoltaico mais caro, mas que é mais eficiente porque consegue aproveitar o máximo daquele espaço. Tá? Até vou mostrar para vocês o exemplo de um caso, né? Porque quando nós falamos em módulos fotovoltaicos, pensamos assim em telhados. Mas existem tecnologias como, por exemplo, de filmes finos, que, embora sejam mais caros e pouco eficientes, né? Fala eficiência de 6, 8% comercialmente, é uma tecnologia disruptiva porque ela permite instalar, como ele é fino, flexível, ela permite ser instalado, aplicado em superfícies irregulares, como, por exemplo, de veículos. Existe já veículos, não disponível no mercado ainda, que você pode colocar filmes finos nos carros, permitindo aí uma geração adicional de energia. Então, por exemplo, eu coloquei aqui em inglês mesmo, fachadas de prédios fotovoltaicos, ou fachadas fotovoltaicas de prédios. O que vocês podem ver aqui, por exemplo, esse aqui. Aproveitamento máximo do espaço
mesmo que ele esteja aí verticalmente. Mais para frente, disciplinas como energia solar, vocês vão ver a desvantagem de instalar, inserir módulos fotovoltaicos em superfícies mais tendendo ao vertical, né? Que a geração de energia torna-se menor. Eu não vou explicar em detalhes aqui, mas vocês estão vendo aí exemplos, né? Se for instalados, mesmo que na vertical, mesmo conferido uma geração menor, é porque é necessário, gente. Mesmo que a eficiência seja baixa, vai gerar energia, vai valer a pena, mesmo com os custos altos, tá? E muitas vezes você tem aspecto arquitetônico, beleza, apelo ambiental, e assim por diante, né? Às vezes é muito comercial também, tá? Mas vale a pena. Então é isso que eu queria mostrar para vocês por enquanto. Que mais que eu quero comentar com vocês? Ainda, né? ODS. Vocês estão vendo aqui, né? Cidades e comunidades sustentáveis. Olha só que bacana que eu vou falar agora. O engenheiro tem que ser um pouco de advogado, tem que também se manifestar, apresentar que aquele serviço, que aquela tecnologia, que ele tem que defender aquilo, ele tem que defender o serviço, tem que defender a tecnologia. Não apenas funcionários, mas também alunos de instituições públicas têm que defender a importância do ensino público gratuito. Eu posso até soar como político aqui, mas todo mundo tem que ser um pouco político. Tá? Então, por exemplo, eu, não apenas porque quero, mas fala, proteger meu cargo, meu emprego, mas a sociedade em si, por exemplo, tem que defender a universidade pública e gratuita. Tá? Da mesma forma que o engenheiro de energia, por exemplo, vamos supor, o engenheiro de energia que abriu sua empresa, ou pelo menos atua em projetos na área de geração fotovoltaica, ele tem que defender a importância da geração fotovoltaica. Não cabe falar em detalhes aqui, mas assim, nós sabemos que existem inúmeras vantagens em instalar esses módulos fotovoltaicos. Por exemplo, geração autônoma. Por quê? Porque o custo para instalar esses módulos está caindo. E sabe-se que a energia elétrica, a tarifa de energia elétrica desde, sei lá, 25 anos, desde a década de 90, ele está aumentando muito mais do que a inflação. Então, por exemplo, de 95 para cá, a inflação acumulada está em torno de talvez uns 200%. Inflação, seguido daqueles índices lá, IPCA, por exemplo. Mas a energia elétrica, com certeza, tem crescido muito mais do que a inflação, talvez uns 400%, 500% nos últimos 25 anos. Então, a importância de gerar energia na sua própria casa, no seu próprio serviço, e assim vai, né? Para diminuir o impacto da inflação, não apenas da inflação, mas da inflação na energia elétrica. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, é muito bom defender para o poder público, para os políticos e também para a sociedade civil em geral. Porque existem movimentos, lá em Brasília, inclusive, de políticos que são contra a manutenção de alguns benefícios que contribuíram para o desenvolvimento da geração distribuída no Brasil, em especial geração fotovoltaica. Porque esses políticos alegam que essa energia elétrica autônoma, né, fotovoltaica, por exemplo, é subsidiada. Eu já falei em vídeos anteriores, né, os problemas dos subsídios. Mas, em compensação, a geração fotovoltaica, como qualquer geração renovável, poder ser eólica, termoelétrica queimando biomassa, né, especialmente bagaço de cana, ela gera muito mais empregos do que grandes empreendimentos, como, por exemplo, grandes centrais hidrelétricas, grandes termoelétricas que queimam carvão mineral ou gás natural e também, principalmente, geração termonuclear, que, na minha opinião, é o que gera menos benefícios ao Brasil, porque a maior parte da tecnologia é importada. Tá? Mas a geração fotovoltaica, a maior parte das placas, os inversores vêm da China. Sim, mas com o tempo, né, o Brasil outros países também, né, eles vão criando um domínio tecnológico por cima, né, não em cima dos produtos, mas em cima das instalações dos projetos. E mesmo assim, mesmo que mais da metade dos módulos fotovoltaicos confeccionados no mundo venham do território chinês, de empresas chinesas, de fábricas chinesas, feitas por chineses, gera-se muito mais benefício do que construir uma usina nuclear, na minha opinião. Tá? Claro que alguns de vocês podem até discordar de mim. Tá?
Desculpa se eu estou dando opiniões às vezes, né? Mas onde eu quero chegar? Que geração fotovoltaica é o que gera mais empregos por ter instalada ou por investimento, por milhões de reais, por reais investidos. Isso é fato. Se alguém discordar de mim, por favor, procure essas informações aí na internet que vocês encontram. Então, a geração fotovoltaica que gera mais benefícios sociais, empregos, né, empregos de qualidade, né, qualquer empreguinho aí de emprego informal ganhando menos do salário mínimo, não. É emprego de qualidade. Tá? Engenheiro, tecnólogo, técnico. Tá? E é isso. Tá? E gera uma certa autonomia porque a geração fotovoltaica, né, ela permite, né, uma queda bem brusca do investimento com transmissão. E depois vocês vão ver em outras disciplinas, principalmente da parte elétrica, as vantagens em gerar energia próxima ao consumidor final. Como, por exemplo, instalar em telhado para consumir embaixo do telhado. Tá? Que é a questão da minimização das perdas, enfim. Tá? Então, no final das contas, para a pessoa e para a sociedade, torna-se mais efetivo instalar geração elétrica perto do consumidor final. Tá? Por quê? Porque até a década de 90 tem se dado prioridade à instalação de plantas elétricas em locais distantes. Por exemplo, a usina de Itaipu, que vocês sabem onde ela fica, o principal mercado consumidor é São Paulo, que fica a 1.000 quilômetros de distância. Tá? Então, é algo assim que não tem apenas no Brasil, mas o Brasil destaque em geração distante do consumidor. Isso é bom? Isso é ruim? Vocês vão ver isso mais para frente em outras disciplinas. Eu estou falando isso só para não ficar muito pesado esse vídeo aqui. Então, quando fala que o engenheiro tem que ser um pouco de advogado, já existe movimentos, grupos da sociedade civil defendendo a geração fotovoltaica lá em Brasília, principalmente porque tem políticos que são contra nós. Porque a energia elétrica é subsidiada e porque a maior parte dos investimentos em placas, né, são feitos por pessoas ricas que têm condição financeira de comprar, mas existem financiamentos com juros baixos. Se você colocar o cálculo na ponta do lápis, é a mesma coisa, por exemplo, você pegar financiamento e pagar em 5, 6 anos, porque você pega um financiamento para pagar em 5, 6 anos, é até mais barato, as parcelas são até mais baixas do que aquela energia elétrica que você está comprando, que você está pagando. Tá? Você faz um projeto, uma casa, uma família, um financiamento de 5 anos, vamos colocar 5 anos, 60 meses, acho que não tem para 6 anos, acho que é 5 anos no máximo, 60 meses. Vamos supor que a pessoa pague aí R$ 200 por mês de parcela. É aquele dinheiro que você pagava para a concessionária de energia, você está pagando para o financiamento. Tá? O maior desafio é, além de convencer os políticos da vantagem da manutenção dos benefícios em cima da geração distribuída, da geração fotovoltaica especial, é convencer os clientes a adquirir, porque é natural que as pessoas tenham receio em fazer um investimento que é caro, é alto, mas a tendência, gente, é os preços caírem de todas as soluções. Claro que depende muito da cotação do real. De 2020 a 2021 houve uma desvalorização muito grande do real, tem a questão da pandemia que trouxe empecilhos, dificuldades, né, para o transporte, para a importação dos equipamentos, mas isso não só no Brasil, mas no mundo todo. Além da dificuldade, né, em fazer as instalações, os projetos no prazo, porque há funcionários que ficaram doentes, Covid, né, enfim. Tá, mas isso é uma outra história. Então, por exemplo, tem um grupo de empresários, né, que estão fazendo lobby lá em Brasília, né, para que mantenham, né, para que busquem apoio dos políticos para expandir a geração distribuída, mostrando as vantagens, e a principal delas, na minha opinião, é geração de empregos. Tá? Bom, gente, eu vou parar um pouco o vídeo aqui, tá? Daqui a pouco eu continuo, tá? Que é um assunto bem bacana, tá? Sobre isso. É tão bacana que confesso que eu fiz um vídeo anterior aí, eu resolvi apagar para fazer esse aqui, tá? Então, espera só um pouquinho aí, só para me recompor. Até daqui a